a Deus é porque Ele nos dá o alimento de cada dia, é porque Ele nos livra de todas as aflições, é que Ele nos livra de toda também as perseguições. Então o salmista ele começa a dizer no versículo de número 1: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O salmista está dizendo para si mesmo: eu amo ao Senhor, porque quando eu orei a Ele, Ele inclinou os seus ouvidos para ouvir a minha oração. O salmista está expressando para Deus e dizendo: Deus, eu te amo, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu te amo porque o Senhor tem ouvido as minhas orações. Eu te amo porque o Senhor tem sido bom para comigo. Mas no versículo de número 2 nós lemos também que o mesmo salmista ele vai expressar esta oração de gratidão. E se nós formos observar, irmãos, assim como esse salmista, chega um momento em nossas vidas que nós fazemos oração tão fraca, se dizer assim, oração tão com falta de fé, que aqui a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 2, que porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Era a mesma forma que Deus olhava lá do céu, olhava para cada um de nós que está aqui. Nós passamos por isso, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas que estão sujeitos a falhar, nós somos pessoas cheias de pecado. Não adianta nós virarmos para cada um de nós e dizer assim: eu sou mais santo do que fulano de tal, de maneira nenhuma. Todos nós que estamos aqui, nós somos pecadores. E o salmista que ele expressa a sua oração para com Deus, e parece que o salmista está naquele momento, a qual parece que a sua oração está um pouco fraca, que a Bíblia vai nos dizer que então quando ele ora a Deus, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a oração dele. Era a mesma forma que se Deus ele tivesse em pé, e o salmista ele estava na terra orando a Deus, e Deus abaixasse um pouquinho para ouvir a oração do salmista. E chega um momento em nossas vidas que nós somos assim. Chega um momento que em muitas das vezes, irmãos, nós somos fracos até mesmo em dobrar os nossos joelhos para orar. Mas o que eu entendo com isso é que não existe oração fraca, existe oração sem fé. Então eu quero dizer para cada um de nós que está aqui, mesmo se você está fraco orando a Deus, continue orando. Sabe por quê? Porque embora a nossa oração possa parecer fraca, nós conhecemos um Deus que Ele é forte. Nós conhecemos um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Nós conhecemos um Deus que Ele é capaz de ouvir as nossas orações. Aleluia. No versículo de número 3, o salmista ele vai expressar uns momentos que eles estavam vivendo. O versículo 3 ele vai dizer que cordéis de morte o cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. O salmista estava vivendo um momento que ele olhava para a sua esquerda, parece que as angústias estavam se apertando. Ele olhava para um lado, parece que o círculo estava se fechando. Ele olhava para um lado, se encontrava em angústia. Ele olhava para o outro lado, se encontrava também em tristeza. Mas o salmista ele também vai expressar que da mesma forma que ele se encontrava dessa maneira, ele nunca parava de orar ao Senhor. Ele nunca parava de buscar ao Senhor. Mas em todos os momentos ele buscava Deus. Em todos os momentos ele apresentava a sua oração diante de Deus. E aqui nós vemos nesse versículo de número 3, que ele se encontrava em grande aperto. Ele se encontrava em um momento que ele vai até mesmo chegar a dizer no versículo de número 4: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E quando vamos observar este invocar o nome do Senhor, nós vamos entender que isso também significa trazer Deus para perto. Trazer Deus para perto de cada um de nós. Então o salmista ele está olhando para a situação que ele está dizendo assim: mesmo que eu encontre o sofrimento de um lado, mesmo que eu olhe para o outro lado e tenha angústia,
mas eu vou continuar trazendo Deus para perto de mim. Eu vou continuar trazendo a presença de Deus para perto de mim, porque ele entendia que sem a presença de Deus ele não era nada. Ele entendia que se ele tivesse a presença de Deus, podia passar por aflição, podia passar por luta, mas Deus estaria sustentando a vida dele. O versículo de número 5, ele também vai louvar a Deus. Versículo 5 e versículo 6, ele vai louvar a Deus por tudo que Deus ele tem feito. Mas parece que no versículo 7, ele faz da mesma forma do que o Salmo de número 73. De quando Asaf, ele vai olhar ali a riqueza das pessoas, ele vai olhar ali a prosperidade dos ímpios, e ele chega a um ponto de dizer assim: quase que eu em desviasse. O versículo 6 vai dizer, o versículo de número 7, o salmista vai dizer assim: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Parece que o salmista estava andando em um caminho que estava de aperto. E quem nunca, irmãos de nós aqui, quem nunca não chegou em um momento da sua vida que falou assim: ah, mas a luta está demais, mas a dificuldade está demais, mas parece que eu começo a caminhar por todos os lados que eu vou, tem angústia, tem sofrimento, parece que o fardo ele tem se pesado cada dia mais. Chega um momento da nossa vida que nós pensamos isso. Chega um momento da nossa vida que nós pensamos que nós estamos sozinhos. E assim como Asaf no Salmo 73, ele chega ao ponto de se desviar, assim também o salmista aqui, ele vai dizer: volta minha alma, porque o Senhor se fez bem para comigo. Era a mesma coisa que ele estivesse dizendo assim: pode continuar confiando no Senhor, porque Ele ouviu a sua oração. Pode continuar confiando naquilo que você tem pedido ao Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que tem prometido. E hoje aqui nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo coisas que talvez para muitos aqui seria impossível. Estamos vivendo, irmãos, quem sabe até mesmo que pessoas vão dizer aí, uma crise financeira. Estamos vivendo um momento do mundo, que o mundo cada vez mais está se desmoronando. Eu não sei se a cada um de nós aqui tem observado, mas o ciclo ele está se fechando. Eu não sei se você tem observado, mas Jesus ele tem voltado todos os dias para alguém. Eu não sei se você tem observado isso, mas é que hoje nós estamos para viver uma bênção de Deus. Viver algo que aqui foi orado muito pelo irmão Getúlio, a irmã Ana e por todos os irmãos. E para a honra e a glória de Deus, Deus ouviu a oração. Para a honra e a glória de Deus, Deus atendeu ao pedido do irmão Getúlio. E esse salmista aqui, voltando para a palavra do Senhor, ele vai até mesmo dizer no versículo de número 8, aqui nós observamos que tem uma tríplice bênção. Aqui era a mesma coisa se o Pai estivesse o abençoando, o Filho também, o Espírito Santo também. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 8, ele vai dizer assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Versículo 9, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. A Bíblia vai nos falar de alguém que livrou a nossa alma da morte. Alguém que a qual nós estávamos caminhando para a beira de um abismo. Não havia, irmãos, esperança para cada um de nós que está aqui. O que nós estávamos sujeitos é a todos nós, irmãos, de caminho para o inferno. Mas o salmista ele vai expressar algo maravilhoso, que ele vai dizer: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Ele estava dizendo assim: porque tu, Senhor, enviou o teu único filho para morrer por mim. Aleluia. Porque tu, Senhor, quando não havia mais esperança para mim, quando eu estava ao ponto de cair, quando eu estava ao ponto ali do caminho do inferno, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por mim. Aleluia. O Senhor enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim. O Senhor enviou Jesus sem pecado para pagar o preço pelos meus pecados. Aleluia.
Mas Ele também vai expressar algo maravilhoso. Ele vai expressar aí os meus olhos das lágrimas. Jesus, quando está perto de ir para o Pai, Ele vai dizer assim: eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Então o que o salmista está expressando aqui: Senhor, além do Senhor livrar a minha alma da morte, o Senhor também livrou os meus olhos das lágrimas. Nos momentos que eu estava em desespero, nos momentos que eu estava ao ponto de desmoronar em choro, o Senhor enviou o Espírito Santo para me consolar. Aleluia. No momento que eu estava a ponto de desistir, o Senhor enviou o Espírito Santo para me sustentar. Aleluia. Mas Ele também vai expressar algo maravilhoso na parte C desse versículo. Ele vai dizer assim: porque tu, Senhor, também livrastes os meus pés da queda. Aleluia. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu estava ao ponto de cair, mas o Senhor tem sido meu sustento. Eita glória. O Senhor tem sido meu alimento diário. Aleluia. O Senhor tem me fortalecido quando eu estava fraco. Aleluia. O Senhor tem me dado forças quando eu estava sem forças. Eita glória. O Senhor tem me dado ânimo quando eu estava desanimado. Aleluia. E aí Ele vai fazer uma pergunta para si mesmo. Ele vai dizer assim, o versículo que eu tomei como base: o que darei ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito? Aleluia, Jesus. Eu quero que você pare para pensar neste momento. Eu não sei qual é a idade de vocês aqui. Se você é do irmão Getúlio, parece que é 79, a irmã Ana 73, né? Que foi falado aqui. Medita, irmãos. Medita quantos anos que você tem. Eita glória. Medita, e o mundo passou por uma pandemia. Olha você aqui. Aleluia. Deus, Ele te sustentou. Aleluia. Deus, Ele te deu saúde. Aleluia. Deus, Ele te deu força. Deus, Ele não deixou faltar o alimento, o pão de cada dia em sua casa. Eita glória. Deus, Ele cuidou dos seus filhos. Deus, Ele cuidou da sua mãe, do seu pai. Aleluia. Deus, Ele cuidou de todos vocês. E agora a pergunta que eu faço para você: o que você dará ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por você? Eita glória. Aleluia. O que você dará ao Senhor por tudo que Ele tem feito para você? E eu vou responder esse texto. O salmista, ele vai dizer no versículo de número 13. Ele vai dizer assim, no versículo 12 ele faz a pergunta para si mesmo: o que eu darei ao Senhor? E às vezes nós temos que fazer assim como o salmista. É da mesma forma que se ele estivesse caminhando, e aqui ele vai falar no versículo de número 19 sobre Jerusalém, e chega uma parte da caminhada que ele fala assim: eu vou sentar aqui e eu vou começar a meditar sobre a minha vida. Eu vou começar a observar e ver a bondade que Deus ele fez para mim. E dentro disso que ele estava meditando, começamos aí: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Ele vai falar de cordéis de morte que tem cercado ele. Por um lado Eloi estava aflição, por outro angústia. E no versículo 12 ele vai então chegar a uma conclusão: o que eu darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? E o versículo 13 ele vai responder, vai dizer assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Talvez para os irmãos parece um pouco assim contraditório. No versículo 12 ele fala: o que eu darei ao Senhor? Mas no versículo 13 ele vai dizer: eu tomarei o cálice. Se pela lógica aqui que nós estamos aqui nessa palavra meditando, ele tinha que dar alguma coisa para o Senhor e não ele tomar alguma coisa. Mas o prazer de Deus, irmãos, quando ele vai dizer assim: tomarei o cálice da salvação, o prazer de Deus é que nós reconhecemos que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. O prazer que Deus ele tem é que a cada um de nós que está aqui nessa noite,
nós tomemos também esse cálice da salvação. E que nós tiremos para nós mesmos, não dizer assim, eu tenho a salvação, não. Dizer assim, eu sou salvo. Porque nós vivemos aqui como pessoas salvas em Cristo Jesus. Então, se você estava com essa pergunta e dizendo assim, eu não sabia a forma de responder essa pergunta, a primeira resposta está aqui. Toma o cálice da salvação. Entrega a sua vida para Cristo. Reconhece que Ele morreu na cruz do Calvário por você. Reconhece que a maior da dívida de Deus é reconhecer que Ele morreu pela sua vida. Que Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por você. E o salmista, nesse versículo 13, ele também vai responder essa mesma